Agora, vou para você mesmo, Arnaldo. E o Cruzeiro, hein? Não é decepcionante o time, né? Porque vai rivalizar, vai brigar com o Flamengo, vai disputar com o Palmeiras e Eu tal. acho, É o Cruzeiro. Pô, chega num jogo desse, joga isso aí? eu acho que foi bem decepcionante mesmo a atuação. Eu acho que o Casão já passou um pouco sobre isso na questão tática e do empenho do Corinthians, do desconforto que o Corinthians propulsou ao Cruzeiro desde o pontapé inicial. E acho que ele é muito dependente da conexão Matheus Pereira e Caio Jorge. E o Corinthians bloqueou isso de forma exemplar, não conseguiu jogar pelos lados e ficou meio que refém daquela fórmula de jogo. Perdeu um jogador muito importante para a partida de volta, que é o Lucas Romero. Então começou a ficar. E o banco do Cruzeiro, ele é muito aquém do time titular. Acho que essa foi a tônica da temporada, né? Por exemplo, entra o Gabigol, você não espera quase nada. Entra o Sinisterra, idem. Então, quando o plano A do Cruzeiro não dá certo, fica difícil. Aconteceu algumas vezes durante o Brasileiro. Sobretudo contra equipes que souberam se defender bem. Se o Cruzeiro não venceu nem o Sport no Mineirão, que soube se defender muito bem, teve problemas, perdeu para o Ceará. Se você se defende bem contra o Cruzeiro e anula essa ligação entre o Matheus Pereira e o Caio Jorge, você fica muito perto da vitória, né? Agora, a grande questão para o Cruzeiro é se ele é capaz de aprontar uma coisa que a gente ainda não viu na temporada para reverter esse placar. Acho muito pouco provável, mas não está completamente definido, é um gol de diferença apenas, né? Queria te ouvir também sobre o Cruzeiro, Casal. Daqui a pouco a gente vai ouvir, inclusive, o Leonardo Jardim, mas para mim foi muito decepcionante, porque o Cruzeiro a gente já foi apontado aqui como o intruso que podia incomodar o Palmeiras e o Flamengo. Ontem não incomodou nem sequer o Corinthians. Vocês estão de prova que eu nunca coloquei o Cruzeiro como um time que ia disputar o título com o Palmeiras e o Flamengo. Uhum. O Cruzeiro em terceiro, eu sempre falei, para mim é Palmeiras e Flamengo. Para mim é Palmeiras e Flamengo. Tem uma distância muito grande entre Flamengo e Palmeiras e os demais. O Cruzeiro é que está mais perto, mas é longe ainda. É longe. Então, qual é o problema do Cruzeiro maior que eu vejo? O Arnaldo citou aí. Não ganhou do Sport em casa. Perdeu para o Ceará. Perdeu para o Santos. O Santos na zona de rebaixamento. Ele teve dificuldade com todos os times que colocam o jogo no plano da disputa, no plano físico, no plano da dividida, no plano do corpo a corpo. Ele tem dificuldade, porque o Cruzeiro ele só tem um estilo de jogo, que é o estilo técnico. Ele tenta se impor tecnicamente. Como é um time muito bom, e a maioria das vezes ele conseguiu se impor tecnicamente, né? Ele empatou com o Flamengo no Maracanã, empatou com o Palmeiras no Allianz Parque e ganhou dos dois lá no Mineirão. Porque os dois também querem jogar. Uhum. Então, quando o Cruzeiro está bem e pega um outro time que também quer jogar, só tecnicamente, e o Cruzeiro bem, ele pode envolver o adversário, ganhar até golear. Porque ele tem um time muito técnico, laterais que passam, sabe? Os dois volantes são técnicos. O Arnaldo falou antes, ou foi você, o meio-campo. Foi o Arnaldo. Martínez divide o tempo todo. Perturba o adversário o tempo todo. Toda bola que vai ao Martínez é confusa. Né? Toda bola que o Martínez vai para jogada é confusa. Ele cai ou o cara cai. Alguém cai quando vai o Martínez dividir. Alguém cai. Às vezes cai os dois. Né? Os dois volantes do Cruzeiro, eles não fazem isso. O Lucas Silva é um jogador mais técnico, até mais lento, mas inteligente. Olha, tem visão de jogo, lê a partida com muita facilidade. O Lucas Romero tem uma dinâmica maior, mas também o mesmo estilo, sabe? Jogador, volante que sai pro jogo, que toca, se apresenta. Mas na hora do plano físico, eles não entram no plano físico. Então o meio-campo do Cruzeiro ontem foi um meio-campo que tentou jogar tecnicamente o jogo todo. E pegou um meio-campo com três caras que não estavam muito afim de jogar o tempo todo. Estava afim de atrapalhar o jogo do adversário, que era o Maicon, o Martínez e o Bidon. O único que tentou jogar, né, no meio-campo o tempo todo, e também é bom no jogo físico, foi o Carrillo, que para mim foi o melhor jogador em campo. Foi mesmo. Então, é esse o problema. Então o Cruzeiro, domingo, vai vir aqui na Arena do Corinthians, já com 0-1.
com 40 mil torcedores do Corinthians, com o time do Corinthians super motivado e determinado e focado. Se ele quiser ir na arena e colocar o plano técnico de novo, vai perder outra vez. Porque o Corinthians eliminou o Palmeiras assim. O Corinthians colocou os 2 jogos contra o Palmeiras no plano físico e o Palmeiras tentou jogar. Tanto que foi no segundo jogo, né? Foi no segundo jogo da Copa do Brasil, o Aníbal Moreira foi expulso em 15 minutos. Perfeito. Sim. Por quê? Por que ele foi expulso em 15 minutos? Por que ele foi expulso em 15 minutos? Ele não soube entrar na pilha que o Corinthians estava colocando e passou do ponto. Vamos ouvir o que disse o técnico do Cruzeiro, muito elogiado ao longo da temporada, não, porque o Leandro Jardim, que é excelente e tudo mais. Ele falou ontem e reclamou de tudo. Vamos ouvir. A minha opinião é que até o gol do Corinthians nós não tivemos bem. Não tivemos bem na agressividade sobre o portador do adversário, não tivemos bem no passe, falhamos muito passe. Depois aos poucos melhoramos e na segunda parte melhoramos bastante. Em termos de segunda parte, um pouquinho de efetividade no gesto técnico, no passe, na finalização. O volume de jogo foi pouco, não se jogou 45 minutos, um jogo muito parado, e acho que a EUAR também tem uma palavra a dizer. O adversário parava o jogo, dava mais um toquezinho na bola, dava mais um toquezinho, deitava-se no chão e isto tudo parou o jogo. Muito tempo, jogámos menos de um tempo. Muito bem, ele falou ali que o time foi mal, depois melhorou um pouco, errou muito passe e tal, mas aí tocou num outro ponto, que é que no segundo tempo o jogo ficou muito parado. E aí, essa é uma opinião minha, isso tem nome e sobrenome. Daronco. Como é que é? Anderson Daronco. Você quer não jogar? Tenha o Daronco como árbitro. Porque você consegue. Você consegue simplesmente não ter jogo. E olha os números aí. Foram 110 paralisações no jogo. O jogo tem 90 minutos. O jogo ficou parado mais de uma vez por minuto. Imagina que você ficar 90 minutos com um jogo que não joga. Com a bola parada mais de uma vez por minuto. O tempo de bola rolando foi 50,28, que dá 48%. Ou seja, menos da metade do tempo que você ficou sentadinho ali na frente da televisão, você viu jogo. E eu vou repetir, isso tem nome e tem sobrenome, Anderson Daronco, que para mim sempre foi nocivo ao futebol. E olha que o Corinthians reclamava dele, só que ele era um árbitro que atrapalhava o Corinthians. Não, mas ontem, meus amigos... Não, ele talvez atrapalhe o ritmo do jogo, mas ele é um árbitro muito decifrável, né? Então, com esse estilo... E eu acho que até o Leonardo Jardim, que é estreante no futebol brasileiro, sabe como apita o Daronco. Os jogadores sabem muito. A possibilidade de você ganhar um jogo apitado pelo Daronco, se você abre o placar, é muito grande. Certo? Porque o jogo é muitas vezes interrompido. Você está com a vantagem. E eu imagino que o Lucas Silva, capitão do Cruzeiro, o Cássio, saibam exatamente disso. Né? E, assim... Ele teve um momento, se você reparar, primeiro que o Casagrande falou, quando tem um jogo lá, semifinal de... Vamos ver como é que vai ser Vasco e Fluminense? A arbitragem é mais inexperiente, outro tipo de arbitragem. Mas assim, o jogo vinha mais ou menos sob controle até o momento em que o Martins começou a rolar, o Maicon um dá tapa na cara. O que o Daronco e os árbitros mais experientes fazem normalmente? Eu não vou expulsar, não vou estragar o jogo. Chegou uma hora que ele parou, chamou o Lucas Silva e o Michael, os 2 capitães. Vem cá, filho. Vocês vão ajudar aqui? Vão me deixar... Vão falar com seus caras? E aí o jogo parou um pouco de ser aquela reclamação atrás de reclamação, cara se jogando para cá, cara se jogando... Nesse aspecto disciplinar, ele, entre aspas, controlou. Agora, no aspecto faltinha, de fato, ele é um árbitro que não... Até acho que pela condição física dele, apita muita falta. Marca muita faltinha. Picota muito o jogo. E não é que o Dorival conhece mais o Daronco do que o Leonardo Jardim, não é só isso. Mas o fato do Corinthians ter entrado com tudo aberto o placar facilitou o jogo com o Daronco, né? Vamos ver quem vai ser o árbitro da volta. Apitar em Itaquera não é fácil.
Tem um monte de briga no bastidor nessas coisas, é uma outra situação. E eu só queria colocar um outro personagem aqui que eu acho muito importante, a gente nem citou, mas será uma situação num mata-mata, jogo de volta, bem interessante a gente reparar de como vai ser recebido o Cássio. Em Itaquera, num jogo de volta, num mata-mata, valendo vaga numa final, né? É uma situação também interessante, mais um ingrediente interessante para o jogo de domingo. Casão, diga lá, das reclamações do nosso... Lembrando que chegamos na audiência brutal, hein, nesse momento. Muito obrigado. Fala, Casão. Duas coisas. O Daronco, para mim, já falei diversas vezes, a minha opinião é que depois que apareceu o VAR, o Daronco é o árbitro que mais se acomodou. Que menos apita, na realidade. Aquele que menos apita. Que é aquele que sempre espera o VAR decidir por ele. É o Daronco. O Daronco, ele... essa questão de não expulsar, de ficar controlando o jogo, é acomodação, Arnaldo. É acomodação. Ele espera o VAR chamar, eu acho que teve um tapa lá. Aí ele vai olhar no monitor, aí ele volta e expulsa o cara. Mas se ele tiver que tomar a decisão de expulsar, ele não faz. Se ele tiver que decidir um pênalti, ele não decide. Se ele tiver que decidir uma cotovelada, ele não decide. Ele fica esperando o VAR. Para mim, o Daronco, depois que o VAR apareceu, ele parou de apitar. Ele não apita mais jogo nenhum. Ele caminha em campo e espera o VAR decidir por ele. Se o VAR chamar, eu vou lá e olho. Se não chamar, segue o jogo. Não vou me complicar. É a minha opinião sobre o Daronco. O Leonardo Jardim, o que acontece hoje em dia no futebol? Acontece que dão muito valor para analisar um jogo, treinadores, especialistas também, aos números, né? Aos números. Os números decidem. O meu time jogou bem porque ficou mais tempo com a bola. No primeiro tempo meu time jogou mal porque ficou menos tempo com a bola. Isso não é uma verdade absoluta e não é uma realidade constante. Ontem, o primeiro tempo, o Corinthians ganhou por 1-0 e terminou com 53% de posse de bola. Aí o segundo tempo, o Corinthians ganhou o jogo por 1-0 e o Cruzeiro terminou com 53, 54% de posse de bola. Aí você fala, aí o Leonardo Jardim, o segundo tempo nós melhoramos, porque nós dominamos o jogo, tocamos e finalizamos. Onde ele viu finalização? Qual finalização que ele viu? Que o Hugo teve que ficar desesperado, que a bola bateu na trave, Qual? Qual que chegou no Hugo para ele defender? O que acontece? No primeiro tempo, o jogo começou e o Corinthians foi mais agressivo e a vantagem do Corinthians era mesmo ter que ficar com a bola para não ser agredido pelo Cruzeiro. O Cruzeiro é um time melhor, joga em casa, estádio lotado. Se a bola ficar com eles o tempo todo, a possibilidade de tomar o gol é muito grande. Então vai ficar com a gente. O Corinthians foi lá e fez 1-0. No segundo tempo já estava 1-0 o Corinthians. Qual era a melhor estratégia do Corinthians? Deixar a bola com o Cruzeiro e fechar tudo. O Cruzeiro fica tentando e não conseguir nada. Então é estratégia. Os números da posse de bola de ontem, a diferença do primeiro tempo e do segundo tempo foi estratégia. O Leonardo Jardim, para mim, é muito mais treinador que o Dorival Júnior. Tem muito mais alternativa. Eu acho ele um ótimo treinador mesmo. As entrevistas são boas. Só que ontem, o Dorival, taticamente, e na parte da estratégia, deu um nó no Leonardo Jardim, cara. Porque ele ficou com a bola quando o time dele precisava ficar com a bola agredido e depois deixou a bola com o adversário quando não precisava mais ficar com a bola porque já estava ganhando o jogo. Foi isso que aconteceu ontem. Só que aí o treinador vai na coletiva e quando ele vai para a coletiva ele já viu todos os números, né? Ele chega no vestiário, quer dizer, ele vê durante o jogo, mas chega no vestiário ele vê o resumo, o auxiliar de informática dele vai, tá vendo? Olha só, nós cruzamos 855 bolas no gol na área. Olha lá, nós tentamos finalizar 65, mas não tem nenhuma, não tem cabeçada, não tem nada. Nós terminamos o jogo com 54% de bola. Aí o treinador sai, vai lá para a coletiva e fala assim, primeiro tempo nós jogamos mal. O Corinthians foi melhor, mas no segundo tempo nós melhoramos, ficamos mais com a bola, tentamos... Cara, o que significa isso, gente? Tem que ir na prática. Nós não chutamos no gol, por isso nós não fizemos gol.
Como que nenhum time faz gol se não chutar na direção do gol? Nenhum time faz gol se não cabecear na direção do gol. O goleiro adversário tem que sofrer. O Hugo não sofreu, o Corinthians ganhou. Números são raros números que mostram a realidade de um jogo.